Sabe quando você está prestes a fazer algo novo, interessante e desafiador, mas aí surge aquela vozinha na sua cabeça te fazendo imaginar o pior cenário possível? Pois então pode ficar tranquilo, porque o filme A Última Nota nos ensina como superar o medo de errar. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre uma obra belíssima e que explora, dentre outros temas, a capacidade que nós, como seres humanos, temos de enfrentar aquela vozinha na nossa cabeça que nos diz que nós não somos capazes de fazer alguma coisa. O filme se chama A Última Nota e eu tenho a impressão que os amantes de música clássica e de piano vão gostar bastante. Bom, apesar dessa obra ser relativamente recente e não tão conhecida, logo de cara nós já temos um grande atrativo. O filme é estrelado pelo Patrick Stewart e pela Katie Holmes, que são atores que dispensam apresentações. Mas é claro que a razão principal de nós estarmos aqui é poder analisar os profundos ensinamentos e reflexões que essa obra tem para nos proporcionar. Ai, Patrick, você não aprende, viu, cara? Olha só, vamos ver se eu entendi isso aqui então. Você tá me falando que um pianista é capaz de me ensinar a superar o medo de errar? É exatamente isso. Mas nós ainda vamos além, porque a ideia é explorar não apenas uma, mas na verdade duas lições de vida presentes em A Última Nota. Portanto, pessoal, vistam o smoking ou o vestido de gala, porque hoje nós vamos assistir a um concerto musical e aprender como lidar com o medo de errar. Ah, e não se esqueçam de já deixar aquele like agora no início do vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, é só clicar no botãozinho aí embaixo e vamos que vamos. Seguinte, pessoal, antes da gente tocar a nossa sinfonia sobre lições de vida, é muito importante nos aquecer da mesma forma que faz um músico antes de se apresentar. Portanto, o que vocês acham de relembrar um pouquinho da narrativa do filme? Ah, e eu não posso esquecer de dar o seguinte aviso. Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir A Última Nota, tá tudo bem, porque o filme tá disponível na Netflix, então é só conferir por lá. Bom, agora vamos dar uma olhada na partitura. O filme conta a história de um célebre pianista chamado Henry Cole, que retorna aos palcos após uma ausência de 2 anos por conta do falecimento da sua esposa. Entretanto, encarar o piano depois de tanto tempo o faz ter severas crises de ansiedade que despertam o seu medo de errar na frente do público. E depois de muito se questionar sobre se ele deveria interromper a sua carreira, o Henry conhece uma jornalista chamada Helen Morrison, que é sua admiradora e que se empenha em fazê-lo superar o seu medo. A partir de então, a gente acompanha a jornada do pianista, se vendo obrigado a realizar a sua turnê enquanto aprende a lidar com as suas inseguranças. Seguinte, pessoal, agora que a gente já compreendeu como a melodia caminha, nada mais justo do que partir para o que de fato nos interessa, que são os ensinamentos presentes nessa obra. Então vamos que vamos! Lição número 1. Se você tá com medo de errar, apenas faça. Pessoal, na história, o Henry é um dos pianistas mais conhecidos da atualidade e a sua figura desperta muita admiração, afeto e respeito no público. Então ele tem, por exemplo, a sua foto estampada em galerias de arte e também é muito comum as pessoas o reconhecerem e o abordarem na rua. Isso significa que depois de 2 longos anos ausente do palco, todo mundo estava super ansioso para acompanhar o seu retorno e poder se deliciar com a sua música. Só que por mais que o Henry ainda mantivesse a mesma paixão pelas suas canções e pelo ofício, ele já não era mais a mesma pessoa devido ao falecimento da sua esposa. Ou seja, na verdade, ele começou a perceber que as coisas perderam sentido sem a sua companheira e que a sua autoconfiança tinha sido severamente afetada por esse episódio. Sendo assim, a primeira consequência disso foi o surgimento
surgimento de pensamentos negativos sobre coisas que poderiam dar errado quando ele pisasse no palco. Por exemplo, o Henry começou a se imaginar tendo branco e errando notas. E claro, tudo isso se intensificou tão rapidamente que chegou ao ponto dele ficar paralisado e querer cancelar todos os seus concertos. E aí, galera, o agente dele percebeu que precisava intervir e contornar aquela situação, e no intuito de ajudá-lo, disse coisas que eu tenho certeza que vocês também já ouviram em situações parecidas. Henry, lembra de uma coisa, você é o cara. E isso que você ficou ouvindo é só um monstrinho da sua cabeça que fica te dizendo que as coisas vão dar errado. Empurra isso pra lá e pronto, tá tudo certo. E pessoal, por melhor que fossem as intenções do seu agente e por mais que fizesse sentido o seu conselho, nenhuma dessas palavras foi capaz de promover uma mudança no Henry e acabar com o seu medo de errar. E então, atravessando essa situação pavorosa, o seguinte se deu. Antes de um determinado concerto, como de praxe, o Henry foi convocado para poder testar o piano e ver se ele estava pronto para a apresentação. Na sala com ele tinha em torno de 10 ou 12 pessoas. E adivinhem o que aconteceu. Ele congelou e não conseguiu apertar uma nota sequer. E então a Helen, uma jornalista que estava ali no local, se sentou ao lado dele e simplesmente começou a tocar o piano. E sem perceber, ainda meio desnorteado com o que estava acontecendo, o Henry levou aquilo na brincadeira, começou a acompanhá-la no instrumento e a se divertir. Ou seja, pessoal, percebam, apesar de ainda não ter superado o seu medo completamente, aquele episódio ofereceu ao Henry um vislumbre de que isso era possível. Portanto, eles desenvolvem uma belíssima amizade, na qual futuramente a gente acaba descobrindo que a Helen não só era uma grande admiradora dele, como também havia estudado para ser pianista, mas que infelizmente não conseguiu realizar o seu sonho. Bom, o fato é que pouco tempo depois, o medo do Henry se concretizou durante uma apresentação. Porque enquanto ele tocava uma música, ele simplesmente esqueceu o que vinha a seguir. E aí chegou o intervalo do concerto, só que dessa vez ele estava decidido não apenas a não retornar para a segunda parte do concerto, como também a parar de tocar piano de vez. Portanto, percebendo que só havia uma pessoa capaz de fazê-lo mudar de ideia, o agente do Henry chamou a Helen. E depois de uma breve troca de palavras, a jornalista disse algo para o Henry que o fez mudar completamente a sua visão sobre o medo de errar. Ela falou o seguinte: Henry, tá tudo bem ter medo, cara. Isso é completamente normal. Agora, eu acho que você não deveria fugir. Vem cá, você consegue perceber o quanto as pessoas lá fora ficam felizes ao te ouvir? Elas vieram aqui só para isso. E sabe qual é a única coisa que você precisa fazer? Tocar, nada mais. Então vai lá e faça apenas isso. E pessoal, esse conselho da Helen me chamou muita atenção pela sua simplicidade absoluta e eficácia. Porque, vamos lá, todos nós temos medo de errar. E eu não sei como é que é para vocês, mas eu tenho a impressão de que são poucas pessoas que realmente são capazes de lidar bem com essa situação, sem serem afetadas por péssimas noites de sono, estresse, mau humor, etc. Portanto, olhando de fora, a gente pode até ter a impressão de que elas têm acesso a algum tipo de conhecimento que não chegou até nós. Mas isso não é necessariamente verdade. Porque se nós pararmos para analisar o medo de errar, a gente vai perceber que ele nada mais é do que o pensamento "e se" somado a um episódio negativo. No caso do Henry, por exemplo, ele se estruturou da seguinte forma: e se eu esquecer a partitura? E se eu errar uma nota? E se eu passar vexame na frente de todo mundo? Ou seja, galera, o que nós precisamos entender é que esse medo é baseado em circunstâncias imaginárias que na maioria das vezes estão muito, mas muito distantes da realidade. Querem ver só? Existe uma pesquisa científica que diz que um indivíduo tem cerca de
6.200 pensamentos por dia. Portanto, quantos desses pensamentos vocês acham que de fato chegam a acontecer? Praticamente nenhum, certo? Então, o primeiro ponto importantíssimo para que a gente aprenda a superar o medo de errar é compreender que pensar em algo não significa que esse cenário vai acontecer. E pessoal, isso por si só já nos dá uma certa tranquilidade, porque nos faz perceber que o pensamento negativo não precisa ser levado tão a sério assim, já que ele não é nenhum bicho-papão que apareceu exclusivamente para nos assombrar e nos induzir ao erro. Ele é o que é, simples assim. E outra coisa, tá na hora de acabar com a ideia de que o medo de errar só aflige você e de que ele é o seu inimigo, porque todo mundo o experiencia. Portanto, a verdadeira sabedoria está em como agir a partir disso. Então, qual é o lance? Da próxima vez que você perceber que a sua mente está criando uma imagem assustadora, você precisa ficar muito alerta e ter cuidado para não dar mais importância a ela do que ela de fato merece. Afinal de contas, pessoal, o medo de errar não passa de mais um dentre os outros 6.199 pensamentos que a gente vai ter em um determinado dia. Bom, o segundo ponto que pessoas que lidam bem com as suas inseguranças compreendem é que você tem total controle sobre o foco da sua atenção e isso é tudo o que você precisa saber. Tá, mas Patrick, o que você quer dizer com isso? Seguinte, nós não temos o poder de escolher quais são os nossos pensamentos, certo? Até porque, se esse fosse o caso, o medo de errar não ia existir. Bastaria que a gente decidisse não pensar nele e ponto final, tava tudo resolvido. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Patrick, eu não sei se eu tô entendendo direito onde é que você quer chegar, cara. Bom, vamos lá. A gente acabou de entender que o pensamento surge espontaneamente sem que a gente o controle. E baseado nisso, a pergunta que surge é: o que então está sob o meu domínio? A atenção, porque você sempre pode escolher o seu foco de concentração. E fazer isso de forma sábia e consciente é a melhor maneira de superar o medo de errar. E sabe qual é a melhor notícia nisso tudo? É que você já faz isso o tempo inteiro sem nem perceber. Quer ver só? Sabe quando, por exemplo, você tá na cozinha conversando com alguém e de repente a geladeira para de fazer um barulho e você sente um alívio tremendo? Então repara no que aconteceu. Você direcionou a sua atenção ao bate-papo com a outra pessoa de forma tão intensa que você nem sequer percebeu o barulho alto da geladeira. Ou seja, foi preciso que ela se aquietasse para você se dar conta disso. E galera, essa simples mudança de foco é um dos pilares mais importantes para nos ajudar a enfrentar o medo de errar. Então, para garantir que a gente vai entender isso na prática e ser capaz de aplicar no nosso cotidiano, vamos retornar para a vida do Henry. Vocês lembram que quando ele paralisou na frente de 12 pessoas, a Helen sentou ao seu lado, tocou piano e ele simplesmente foi na dela? E por que isso aconteceu? Porque ele foi capaz de mudar o seu foco de atenção, que antes estavam em pensamentos negativos e nas pessoas que o encaravam, para colocá-lo na ação de tocar piano. Ou seja, no momento em que ele fez isso, todas as suas dúvidas mais severas e o medo de errar simplesmente desapareceram. Aliás, esse mesmo episódio nos oferece um insight que é o seguinte: quando pensamentos negativos começarem a te assolar, a melhor coisa que você pode fazer é se concentrar completamente no que você está fazendo aqui e agora. E por que isso? Na verdade é muito simples. Os pensamentos desse tipo costumam ser imagens ou filmes mentais, certo? Portanto, quando a gente envolve o nosso corpo em uma ação, seja ela qual for, a mente tende a desacelerar porque nós não conseguimos manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode perceber isso durante a atividade física. Quando você está correndo, por exemplo, ou fazendo musculação, é preciso dedicar atenção total
total ao corpo. E sendo assim, naturalmente os pensamentos se tornam mais espaçados. Um outro exemplo um pouquinho mais exagerado, mas que também está de acordo com essa ideia, é, sei lá, saltar de paraquedas. Nesse caso, você precisa necessariamente focar na sua ação, porque qualquer brecha para os pensamentos pode significar morte. Beleza, pessoal, agora que nós observamos 2 passos para superar o medo de errar, vamos ao terceiro e último. Esse, inclusive, está muito alinhado com as palavras finais do conselho da Helen para o Henry. Apenas faça. Galera, as grandes pessoas que são reconhecidas e admiradas e que lidam bem com os pensamentos negativos, entendem que o medo sempre vai existir e, portanto, agem com medo mesmo. Porque percebam, qual é a ideia que a maioria de nós costuma ter quando se depara com esses cenários sombrios? Acreditar que nós só devemos agir depois que eles forem resolvidos e não estiverem mais nos afetando. Mas galera, isso nunca vai acontecer, porque a gente supera o medo e outro surge. Isso faz parte da vida, é assim que funciona. Portanto, se você for esperar o medo de errar passar para só então tomar uma iniciativa, eu sinto muito, mas é provável que você espere um bocado. Todo mundo sente medo, pessoal, e isso é completamente natural. E às vezes a gente tende a achar que pessoas famosas e de grande relevância não experienciam esse sentimento, o que não é verdade. Por exemplo, um grande guitarrista provavelmente tem medo de errar o solo durante a música, da mesma forma que um grande ator tem medo de esquecer as falas. Ninguém escapa desses riscos, eles fazem parte da vida. O que é preciso entender, portanto, é que no fim das contas, a gente precisa agir com medo mesmo. Não espere o dia em que você vai acordar de bom humor e pronto para encarar os fantasmas internos. Ué, mas Patrick, o que eu faço então se o meu medo de errar se concretizar? Você improvisa, porque sempre há um jeito. Ou você acha que o grande guitarrista vai jogar um instrumento no chão e sair do palco se ele errar uma nota? Portanto, pessoal, resumindo o que a gente aprendeu com Henry sobre como superar os pensamentos negativos. Em primeiro lugar, não dê importância demais ao medo de errar, porque ele não passa de um pensamento que provavelmente nunca vai se tornar realidade. Número 2, aprenda a dirigir a sua atenção para o que você está fazendo aqui e agora. E por último, não se esqueça que às vezes vai ser preciso agir com medo mesmo. Segunda e infelizmente última lição, e pessoal, esse ensinamento é sobre um outro assunto, mas que é tão importante quanto superar o medo de errar. Então pega essa beterraba, aprenda a retribuir. Galera, como nós vimos anteriormente, o Henry era um pianista muito reconhecido e querido pelo público. Então, por exemplo, volta e meia ele estava almoçando ou tomando café em um restaurante e as pessoas mandavam flores para ele ou paravam para agradecê-lo pela sua música. E esse era um comportamento com o qual ele já estava familiarizado há um bom tempo. Só que o seu retorno ao palco depois de 2 anos distante fez o Henry perceber que o seu público havia mudado. Na verdade, ele havia crescido, porque passou a englobar uma faixa etária que ele jamais pensou que pudesse alcançar com a sua música, que eram as pessoas jovens e os adolescentes. Então, para ele, foi uma surpresa muito positiva perceber que o seu trabalho estava não só se expandindo e ganhando reconhecimento, mas principalmente que estava transformando a vida de uma nova geração. E galera, teve um episódio em particular que fez o Henry perceber que estava na hora de dar um passo além em relação a isso. O que aconteceu foi o seguinte: ele estava sentado tranquilamente em um restaurante lendo o jornal, quando se aproximou dele uma mulher que devia ter por volta dos seus 30 e poucos, 40 anos. E aí falou: "Oi Henry, desculpa interromper, mas é porque eu dirigi de Boston até aqui só para poder ver o seu concerto e foi magnífico. E eu queria saber se você poderia dar um autógrafo." E o Henry respondeu: "Claro que eu posso. Me diz qual é o seu nome, por favor." E foi então que ela falou: "É que na verdade é pro meu filho Daniel. É que ele te admira muito. Inclusive tem até um pôster seu na parede do quarto e o sonho dele
quer ser músico, ele tá estudando para isso. Aí o Henry disse o seguinte: então vamos fazer o seguinte, semana que vem eu vou estar em Boston, e aí eu quero que você o leve até o meu camarim, porque aí a gente bate um papo e eu posso dar o autógrafo para ele pessoalmente. Ou seja, galera, foi exatamente nesse momento que o Henry compreendeu que era capaz de dar uma contribuição tão profunda quanto a sua música se ele simplesmente se dispusesse a retribuir todo o carinho que ele recebia do seu público. E pessoal, esse é um ensinamento não só essencial, mas também muito profundo. Porque às vezes a gente tem a impressão de que consegue dar conta de tudo sozinho, fazer as coisas acontecerem, construir a vida dos nossos sonhos. E é claro, uma boa parcela disso tudo de fato depende de nós. A gente tem que botar a mão na massa e caminhar em direção ao nosso objetivo todo dia um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, é um grande engano acreditar que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso. Porque se, por exemplo, a gente for analisar minuciosamente a história de vida de pessoas que realmente alcançaram coisas extraordinárias, a gente sempre vai ver que em algum momento da jornada, inclusive isso tende a acontecer nas partes mais dolorosas e difíceis, alguém apareceu, estendeu a mão e ofereceu a oportunidade delas mudarem de vida. Aliás, a gente nem precisa ir tão longe assim. Basta a gente refazer os passos da nossa própria vida que a gente vai perceber que nós fomos ajudados por outras pessoas diversas vezes ao longo do caminho. E isso, é claro, nós podemos chamar de sorte ou acaso por estar no lugar certo na hora certa, mas o fato é que o ato de retribuir é sim capaz de mudar vidas. Voltando ao caso do Henry, por exemplo, para ilustrar essa situação, quando chegou o dia do concerto em Boston, depois da apresentação, o Daniel apareceu no camarim. E em vez de apenas dar um autógrafo para o menino e voltar para casa, sabe o que o Henry fez? Ele levou o Daniel até o palco e explicou nos mínimos detalhes como era o processo de apresentação de um concerto, desde a saudação inicial até o momento de deixar o palco. Além disso, ele deixou que o menino tocasse o piano e se familiarizasse com aquele ambiente. E pessoal, não restam dúvidas de que esse breve encontro definitivamente marcou a vida daquele jovem e que, independente do fato de se ele vai seguir a carreira e se tornar ou não um pianista, o Henry cumpriu a sua parte e retribuiu aquilo que um dia ele havia recebido. Ah, mas Patrick, assim não vale, né, cara? Porque, pô, o Henry tá cheio do dinheiro e é super famoso, ué. Desse jeito é mole de ajudar. Eu quero ver como ele ia retribuir se tivesse na minha situação. Galera, a respeito disso, é sempre bom a gente lembrar que usar dinheiro ou a sua influência para ajudar alguém é só um pequeno aspecto do que significa retribuir. Porque, na verdade, o significado de ajudar é muito amplo. E é curioso perceber que os impactos mais profundos costumam derivar das ações mais simples. Ou seja, às vezes basta ouvir de verdade as angústias de uma pessoa que está precisando desabafar, sem qualquer julgamento ou acusação, só tá ali presente e acolhendo a pessoa. Afinal de contas, pessoal, a retribuição se paga por si mesma, porque ela não é um ato que você está fazendo em benefício próprio. A sua única intenção é ajudar uma outra pessoa. E sabe qual é a parte mais curiosa desse processo, e que pode até parecer contraditória? É que no final das contas, quando você retribui, você sempre é recompensado. Você se torna uma pessoa mais feliz, mais leve e mais alinhada por ter se doado, mesmo que um pouco, para uma outra pessoa. Então, galera, não se esqueçam que, independente da sua situação ou das suas circunstâncias de vida, a oportunidade de retribuir sempre está ao nosso alcance. E como nós podemos aprender com o Henry, já que alguém nos deu a mão para chegar até aqui, nada mais justo do que fazer a mesma coisa por quem está vindo. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, se vocês já tinham ouvido falar desse filme e se as lições fizeram sentido para vocês. Aliás, sugestões de outras obras pra gente analisar são super bem-vindas. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Então, um beijo para vocês.